Olá, William! Boa noite, Patrícia. Tudo bom? Olá, boa noite! Como é que você tá, minha amiga? Tô bem, graças a Deus, tô bem. Então tá bom. E aí, como é? Curtindo esse calor aí da Baixada? Que nada, tá meio friozinho por aqui, viu? Tá É meio, isso aí. tá meio friozinho aqui pela Baixada, né? Até que hoje fez um Tá. solzinho, né? Mas Aham. tá assim, na sombra tá friozinho aqui. E aí, como é que tá? Ah, se embaixo tá frio, imagina aqui em cima, né? Imagino. É, Gelado, gelado. caramba! Gente, assim, semana passada, na sexta-feira, né? Acho que foi sexta ou foi quinta, fez um calor, mas um calor que Deus mandava, e depois, no dia seguinte, esfriou de tal jeito. Nossa, Vai vendo. foi tenso. Eu não sei aí, mas aqui acho que foi na quinta, se não me falha a memória, acho que foi na quinta-feira que exatamente, foi na quinta-feira. Na quinta-feira aqui tava um calor, tava um dia como se fosse verão. E quando foi na sexta-feira, a temperatura caiu assim drasticamente. Aí nós, santistas, claro, sentimos pra caramba, né? Não teve jeito, né? Não teve jeito. É isso Mas aí. de resto, vamos tocando, né? Vamos tocando. Vida que segue. Vida que segue, vamos indo, né? Boa noite, Inácio. Patrícia, O Inácio aqui tá dando aquele boa brigadão noite pra, pelo... tá dando boa noite Aí pra sim. gente. Boa Eu, noite, conhe- Inácio. eu conheço o Inácio, ele não está no Brasil, ele está do outro lado do mundo. Opa, a nossa audiência internacional aí. Pois é. Sim, diga, te Patrícia, cortei. primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite de estar com a gente aqui, né, nessa live. Legal. E muito bacana, né, trazer a audiência aí para a gente poder bater um papo sobre perfil financeiro. Então, mais ou menos para o pessoal se situar, o que acontece? Do mesmo jeito que a gente tem o perfil de investidor, você também tem aquele perfil financeiro de cada pessoa, né? Então, cada pessoa ela tem um jeito de lidar com dinheiro. E a gente, como educador financeiro, normalmente a primeira coisa que a gente procura saber é qual é o perfil financeiro dessa pessoa para a gente poder trabalhar em cima. Não é Exato. isso, Patrícia? Fala um pouquinho para a gente como é que funciona isso. Exatamente. Olha, é até interessante falar. Eu não sei se eles estão aqui na live, mas hoje de manhã eu atendi um casal. Imagina fazer um perfil financeiro com um casal. Eu, sinceramente, eu me divertia, porque eles discutiam entre eles, né? E foi muito engraçado. Eu tava assim, achando até engraçado, né? Como as pessoas que moram dentro, né? Um casal, né? Moram dentro da mesma casa, dividem o mesmo teto e ainda se assustam, né? Com a forma de pensar em relação ao dinheiro, né? Um toma um susto. Como assim? Você pensa assim? Você pensa dessa forma? Mas foi muito engraçado isso, né? Então, assim, teve uma pesquisa, eles entrevistaram, falando de perfil financeiro, eu vou falar assim de casal. Teve uma pesquisa que eles entrevistaram 150 casais. E desses 150 casais, 38% revelou que eles brigam em casa por causa de dinheiro. Olha que Olha interessante, só. né? E as razões apontadas foram a falta, né? A falta do dinheiro. A briga era originada por falta de dinheiro, pelo marido não concordar com as compras da esposa e pela esposa não concordar com a forma como eles aplicam o dinheiro. Que os Olha homens isso. são um pouco mais arrojados, as mulheres são mais assim conservadoras, né? Uhum. Então foi até interessante esse estudo que foi revelado, né? E assim, quando a cabeça não pensa, aliás, quando a cabeça erra, né? O bolso padece. Normalmente. É isso que acontece, né? É o bolso que padece, né? Então, assim, e o porquê que é importante a gente saber qual é o nosso perfil financeiro, que nem você iniciou falando, né? Existe o perfil investidor, né? Que é aquele mais conservador, né?
o arrojado, Isso. né? E assim também existe o perfil financeiro de lidar propriamente com o seu dinheiro, né? Quem sou eu em relação ao meu dinheiro? Qual são a minha característica? Quais são os meus comportamentos, né? E a gente sabe quais são, e principalmente quais são as nossas limitações, porque parece que não, a gente, dependendo do nosso perfil, a gente tem limitações em relação ao dinheiro, né? Então, assim, É por isso isso. que você falou, você começou falando muito bem. Nós, como os educadores financeiros, a primeira coisa, o primeiro trabalho que a gente inicia é trazendo essa clareza, né, para o nosso cliente ou para as pessoas que nos procuram, né, para elas identificarem qual é o comportamento, qual é a característica, qual é o ponto, quais são os pontos fortes e os pontos fracos em relação ao dinheiro. E aí nós temos 5 perfis, né? E para vocês que estão aí na live, é até interessante vocês pegarem um papel e uma caneta e anotar para ver assim, poxa vida, em que perfil eu me enquadro, né? Em que perfil eu me encaixo, né? Nisso daí do que eu vou trazer hoje. Mas, William, permita me apresentar primeiro. Eu comecei já falando. É à vontade. Bom, para quem não me conhece, está aqui hoje na live. Meu nome é Patrícia Sabino. Eu também sou educadora financeira. Só que falando um pouquinho, um resuminho da minha história, eu sou uma ex-endividada, né? Que aprendeu a se organizar na dor e hoje empreende como educadora financeira. E quando eu falo que eu me organizei na dor, foi porque, vou falar, 20 anos atrás, não se falava tanto de educação financeira, de planejamento financeiro, finanças pessoais. Há 20 anos atrás não se falava tanto como se fala hoje, né? Se você for procurar lá no YouTube, né, tem muito, muito material, um vasto material falando sobre esse assunto. E quando eu falo que eu me organizei na dor, foi o seguinte: eu vim de uma família onde meu pai não tinha bom relacionamento com o dinheiro. O perfil do meu pai, hoje, identificando, o perfil do meu pai era extremamente gastador. Ele era assim, Olha só. ele era extremamente gastador. E assim, eu cresci, né, numa família, né, eu cresci assim, vendo o sufoco financeiro para a gente poder passar o mês, para poder comprar as coisas para dentro de casa. Eu cresci nesse cenário. Meu pai, para vocês terem ideia, meu pai devia até para a agiota, né? Então, assim, meu pai era devedor ao extremo, ele devia para a agiota. E na minha fase, quando eu tinha por volta de 16 anos, o que aconteceu? O desequilíbrio financeiro em casa era tão grande, mas tão grande, que não tivemos mais, meu pai não teve mais condição de pagar o aluguel de casa. E o que aconteceu? Nós recebemos uma ordem de despejo. Então, assim, eu cresci nesse cenário. Me tornei uma pessoa adulta e não poderia ser diferente. Eu também me tornei uma endividada, igualzinho ao meu pai, com as mesmas características. Por quê? Porque eu tinha um perfil já descontrolado. Eu já não era gastadora, eu era descontrolada. E aí aconteceu o melhor dos meus cenários. Eu estava endividada, mas endividada mesmo. Eu estava endividada, eu estava sem dinheiro e fiquei desempregada. Aconteceu as 3 coisas. Por isso que eu falo que na dor eu acabei... Tempestade perfeita. Eu falo a tríade, né? Com dívida, sem dinheiro e desempregada. Foi o melhor dos cenários. Hoje eu falo que foi... Você pode me chamar de louca. Você fala, imagina, você tá louca, né? Você fala hoje que foi o melhor cenário? Foi o melhor cenário. Porque na dor eu aprendi a me organizar. Na verdade, eu entendi que muitas vezes na dor a gente cresce. Quando a gente vai para a academia e começa a fazer algum tipo de atividade, o que a gente sente? Dor, né? Então, por quê? Porque a gente está em movimento, está praticando uma mudança de hábito, uma mudança de comportamento. E isso se aplica... o Inácio está falando descontrolado. Descontrolado. Ó, eu vou falar um pouquinho de cada perfil e aí depois, no final, Inácio, você responde para nós, para mim, para o William, se realmente você é um descontrolado, tá?
E então, assim, crescer dói, mudar de comportamento, mudar hábitos dói também, né? E foi assim que na dor eu aprendi a me organizar. E hoje eu estou aqui para contar essa história. E hoje eu vejo que hoje eu estou num perfil. Eu circulo, na verdade, todos nós circulamos nos 5 perfis, todos nós. Só que tem um que mais se destaca. E assim, falando assim, eu circulo muito entre o poupador e o financista. Eu fico entre os dois. Às vezes eu me pego muito poupadora, e vocês vão entender o porquê. E às vezes eu sou financista. Então eu circulo entre esses dois. E, William, você já sabe qual é o teu perfil? Então, Patrícia, e é muito bacana você falar, porque tal como você, há 4 ou 5 anos atrás, meu perfil também era gastador, Olha. né? Gastador com descontrolado. Então, eu também vim, né, dessa cultura de não ter essa amizade com dinheiro, né? De não fazer as pazes com dinheiro. Sim. E a gente foi aprendendo, né? Como você também, a gente aprendeu meio que na dor. E hoje a gente tem essa condição, né, teórica, esse embasamento teórico para poder ajudar as pessoas a identificar. E muito importante o que você falou, porque assim, cada um tem o seu perfil financeiro. A primeira coisa que a gente faz aqui é fazer a pessoa tomar conhecimento, né, tomar a consciência desse perfil financeiro, porque muitas pessoas não têm. E depois, a pessoa ela precisa saber que esse perfil ele não é um negócio fixo. Exato. Né? Conforme, quando você toma consciência, aí você vai identificar o que realmente você quer na sua relação com o dinheiro e você consegue migrar entre esses perfis, né? Você vai identificar, por exemplo, que você é muito gastador, poxa, mas eu queria muito ser uma pessoa mais poupadora. Ok, então existem caminhos para isso, não é isso, Patrícia? Exatamente. Então, a gente falando um pouquinho dos 5 perfis, né? Vamos falar um pouquinho do poupador, porque hoje eu transito muito fácil nesse poupador. Quem é o poupador? Quem é o perfil poupador? É aquelas pessoas que sabem, assim, da importância de guardar dinheiro, tá? E são típicos de pessoas que elas não se restringem, tá? Elas não se restringem aos gastos, né? Assim, ou melhor, elas se restringem ao máximo em gastar, tá? E elas têm um sonho de ter a sua independência financeira. Porém, elas recebem muitas críticas por ser considerados mesquinhos ou avarentos. Vocês conhecem a história do tio Patinhas? É o poupador. É o tio Patinhas, tá? Se for relacionar uma figura, é o tio Patinhas, né? Então O próprio. ele se priva de tudo, né? O poupador, assim, muitas vezes ele se priva, ele se conforma muitas vezes com um padrão de vida um pouco mais simples, né? Mas por quê? Porque ele sabe daquela importância de guardar dinheiro. Esse é o poupador. E assim, um ponto fraco se eu posso falar de um ponto fraco do poupador, é que assim, ele se restringe a ter novas experiências. Esse é o poupador, né? Ele se restringe. E um ponto forte do poupador é que ele tem disciplina. E ele tem uma capacidade muito grande de economizar. Aqui tá falando, o Zé está falando que tem que se assumir mão de vaca para viver em casa. É Mas isso aí, calma, Juninho, o Zé calma. Júnior. E é muito legal o que você falou, Patrícia, pelo seguinte: essa característica do poupador, né, leva ele a juntar muito dinheiro. Sim. Mas uma das coisas que a gente sempre bate na tecla na educação financeira é que a pessoa precisa entender que ela precisa ter os momentos de lazer dela, né? Exato. Então, de repente, esse poupador, ele precisa, né, dar um acabamento ali para aquilo que ele poupou, ele também usar para o seu benefício, para um lazer e tal, para não ficar naquele, né? Você junta patrimônio e aí você passa um tempo e para quê? Né? Precisa ter esse equilíbrio também. Então, os poupadores, cuidado com esse equilíbrio aí para não ficar só segurando sem viver. Exatamente. O segundo perfil é o gastador. Quem é o gastador, né? O gastador, ele mede a vida pela largura.
pela largura e não pelo comprimento. O que isso quer dizer? Para ele é importante viver bem hoje, porque o amanhã pode nem existir. É uma frase típica, né? Clássica. É a clássica do gastador. Ah, não sei se eu vou estar viva amanhã. Então, assim, deixa eu aproveitar a vida Faz hoje. tudo. Então, ele mede a vida pela largura e não pelo comprimento. Aí ela tá falando. Calela. É a Carla. Carla. É a Carla. Não podemos ser reféns só de guardar sem desfrutar. Perfeito. Mas aquele medo que a pessoa tem. Ah, e se faltar? E se eu precisar? E se acontecer? E se... Eles ficam com tanto medo que eles não gastam aquele dinheiro, né? E aí acaba nisso. Eles acabam não desfrutando. Eles se restringem a ter novas oportunidades, novas experiências. Esse é o poupador. E existe muito. Ah, tá falando Carla. Aí, voltando a falar um pouco do gastador, o que acontece também com o gastador? É uma característica típica do gastador. Gasta toda a renda e, às vezes, gasta um pouco mais. Este é o gastador. Ele gosta de ostentar. Ele não se sente intimidado em encarar o Inácio aqui, por isso que eu falei. Ele não se intimida em encarar um financiamento para ter o que ele quer, tá? Porque o objetivo dele é ser feliz. Que mais? Os pontos fortes, apesar de ser um gastador, né? Ele tem ponto forte. Sabe qual é o ponto forte de um gastador? Ele é aberto a novas tendências. Ele se permite, diferente do poupador, o gastador ele se permite a ter novas experiências e isso é bom, né? Agora, um ponto fraco do gastador é o seguinte. O Inácio está falando, ainda bem que aqui não tem financiamento. Verdade. É diferente aqui do Brasil, né? Um ponto fraco do gastador é que ele tem uma dependência extrema ou do trabalho ou do negócio dele. Se ele perdeu o trabalho, eu, Patrícia, perdi meu trabalho, fiquei desempregada na época, né? Então, tipo assim, eu tinha uma dependência extrema do trabalho. E isso é um ponto fraco. Por quê? Porque ele não tem uma reserva, ele não tem nada guardado que possa te suportar num momento de dificuldade. Então, esse é um ponto fraco do gastador. O ponto forte do gastador é que ele é aberto a novas tendências, ele se permite a conhecer, a ter novas experiências. Aí o Inácio está falando, ainda bem que aqui não tem financiamento. Eu queria até abrir um parênteses para falar sobre financiamento. O que acontece muitas vezes com as pessoas endividadas? Nós vivemos num país que tem muita abertura de crédito, muita abertura de crédito, muita facilidade de conseguir um empréstimo. Por outro lado, nós não temos educação financeira. Qual é o resultado disso? Endividamento. É isso que acontece. Diferente de outros países. E aí, Patrícia, já analisando esses dois perfis que a gente já falou, a gente começa a perceber, né, esse trânsito entre os perfis. Então, se a gente consegue mesclar um pouco e começar a equilibrar, né, poxa, se eu sou muito poupador, né, mas tem aquele dedinho de gastador no meio, entendeu? Então, eu vou aproveitar as novas experiências que o gastador busca com o meu controle financeiro, né, de ter sempre o recurso ali. Então, só desses dois já dá para a gente perceber que dá para transitar entre os perfis, né? Sim, e você circula assim com maior facilidade. Eu posso ter um perfil poupador, mas na época da pandemia, eu entrei no perfil gastador. E sabe como é que eu entrei no perfil gastador? Comprando cursos. Comprando cursos atrás de curso, comprando livros atrás de livros, né? Eu vou ler. Eu tenho uma pilha aqui em cima de livros, alguns até com plásticos ainda, né? Então, assim, por isso que eu falei lá no começo, a gente tem um perfil que se destaca, mas nós transitamos em todos.
E eu transitei, na época da pandemia, eu transitei fácil no perfil gastador na questão da educação. Que eu comecei a comprar cursos, eu comecei a comprar livros, vou comprar, vou fazer, esse título é interessante, tenho tempo, estou com tempo, estou em casa, né? Porque fomos todos para casa, vai dar para fazer, vou fazer, comprar mais esse, se inscreve naquele outro, e mais outro, e mais outro. Quando você vai ver, saiu até uma pesquisa na Hotmart, dizendo que das pessoas que compram o curso, 10% começam a assistir e 5% concluem. Olha só que loucura. Olha só. Só 5% concluem os cursos. Então, assim... E não é muita novidade, né? Porque só muda o produto. Mas quanta gente não comprou um sapato e nem usou? Não comprou uma roupa e ficou guardado só porque viu na hora? E a nossa vitrine na pandemia era a internet, era o Instagram. Exato. E aí o que estava na vitrine eram os cursos. Exato. Né? E acabou acontecendo isso mesmo. Exato. Então, assim, eu entrei nessa onda, eu entrei no perfil gastador, sim, nessa questão, nessa área da minha vida, eu entrei, sim, no perfil gastador, né? Eu sou poupadora, sou financista, mas nessa parte eu reconheci que eu estava gastando demais. E isso que você acabou de falar, William, é bem pertinente, porque a nossa vitrine era a rede social na época, né? Então nós fomos consumindo naquela expectativa, naquela esperança, eu vou usar. Só que quando você foi realmente usar, o que aconteceu? Se comprou um calçado novo na época da pandemia, ele ficou guardado. E se ele ficou guardado e você tentou usar hoje, ou ele descascou, ou ele descolou, alguma coisa aconteceu, porque ficou muito tempo guardado. Ou saiu de moda. Ou saiu de moda, ou engordou e perdeu, ou emagreceu e perdeu. É isso. Aconteceu tudo isso. Falando do terceiro perfil, a Carla está falando, acredito que muito provavelmente era para curar nossa ansiedade ou preocupação. Sim, faz todo sentido, porque a gente precisava válvula de escape. A mente ocupada com alguma coisa. E foi um momento muito novo para todos nós, né? E a gente não sabia como lidar com isso. Na verdade, eu acredito que a gente não sabe lidar até hoje com isso, né? Então, como o William bem trouxe, né? A nossa vitrine era a rede social. E aí, por isso, nos induzia, né, a gastar achando, acreditando, abre aspas, que precisava daquilo. Não, preciso, eu vou usar, já vou deixar guardado, enfim. É isso aí. Falando um pouco do descontrolado, terceiro perfil financeiro. Nós falamos do poupador, nós falamos do gastador e tem o descontrolado. Quem é o descontrolado? O descontrolado é aquele tipo de pessoa que não sabe quanto que entra e não sabe quanto que sai. Ele vai vivendo a vida. Ele não sabe quanto que entra e não sabe o quanto que sai. Muitas vezes, ele percebe que está saindo muito, ele sai cortando vários gastos, mas nunca é suficiente, né? O descontrolado é uma pessoa que cai facilmente no limite do cheque especial. Aí ele fala, ei, caramba, entrei no cheque especial. Não sei como eu entrei no cheque especial. É uma pessoa descontrolada, né? Então, ela usa o cheque especial, ela usa o limite do cartão de crédito. É aquela pessoa literalmente descontrolada. Um ponto fraco dele, né, que a gente pode falar, é uma pessoa indisciplinada, ela tem propensão a ter conflitos dentro de casa. Imagina um poupador com um descontrolado vivendo junto. Tá ruim. Os conflitos que dá dentro de casa. Um poupador com um descontrolado, né? Um tio Patinhas com mão aberta. Ou os conflitos que dá em casa. E muitas vezes, assim, esses conflitos acontecem porque você não entende qual é o seu perfil. Eles têm, assim, o descontrolado, ele tem muita resistência a fazer planos, são indisciplinados e eles têm dificuldade de estipular objetivos. Esse é o descontrolado. E eu vou até abrir um parênteses aqui, Patrícia.
um dos clientes que eu terminei o processo de organização financeira mês passado, porque a gente às vezes pensa, né, no descontrolado, nesses perfis, né, teoricamente mais negativos, e pensa em pessoas que ganham pouco, né? Fala, não, a pessoa tem pouco dinheiro, e não é isso, né? Eu acabei de atender uma pessoa que tinha um consultório psicológico e ela não fazia ideia de quanto entrava e quanto saía. Tinha um volume alto de despesa, tinha um volume alto de receita, mas Não tinha nada, controle. né? Não conseguia ter esse controle. E é isso que é importante. A hora que você começa a pontuar isso, né, quando a gente fala de organização financeira, que é né, o ponto principal, é exatamente isso. Você começar a tirar desse perfil descontrolado essa inconsistência de não saber quanto você ganha e quanto você gasta. Exatamente. E assim, no meu processo, quando eu começo um processo de organização financeira com alguma pessoa, com algum cliente, eu faço essa ferramenta no início do processo e eu faço no final do processo. Eu repito de novo, para comparar os resultados. E é incrível. Exato. Todos, mas não teve um que eu fiz no começo e depois eu fiz no final, como mudou o resultado. É impressionante a que é aquilo que a gente está falando. Porque aí passa por aquilo que a gente falou no começo da tomada de consciência, né? Exato. A pessoa não sabia que existia e não sabia onde ela estava enquadrada. E é o que a gente sempre brinca, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, correto, né? Exatamente. A partir do momento que a pessoa entende o perfil e põe uma meta de, não, eu quero para minha vida esse perfil, mais ou menos, né? Sim. E aí ela começa a direcionar isso e fatalmente vai mudar o perfil financeiro dela. Exato. E a gente tem agora o quarto perfil que nós podemos falar, é o perfil desligado. Nós falamos do poupador, nós falamos do gastador, do descontrolado e tem aquele desligado, deixa a vida me levar, né? O desligado, muitas vezes, ele gasta menos do que ganha. Olha que interessante. O desligado, ele gasta menos do que ganha, mas não sabe quanto. Ele poupa quando sobra. Ele poupa o que sobra quando sobra. Por quê? Porque ele é desligado. Ele é uma pessoa assim que o desligado, se ele recebeu uma bonificação no trabalho, tipo assim, se ele recebeu o 13º, que é um dinheiro a mais que ganha no ano, né? Ele não se restringe, ele vai lá, ou ele faz uma viagem, ou ele troca de carro. Ele faz alguma coisa com aquele dinheiro. Ele já pensa num prazer imediato, o desligado. Ele não pensa lá no futuro, né? Não. Ele já pensa no prazer imediato. Esse é o desligado. O desligado não tem o hábito de olhar para a conta bancária. O desligado também não tem o hábito de olhar para a fatura do seu cartão de crédito. Vem lá o total valor a pagar, vai lá e paga e tá tudo certo. Tá tudo certo. Tudo bem. Ele é totalmente desligado, né? Um ponto forte do desligado é que ele tem sim folgas financeiras, só que ele não sabe. Ele tem sim folgas financeiras, só que ele tá tão desligado que ele não consegue, pelo próprio nome fala, né? Ele não consegue enxergar isso, as oportunidades. Mas ele tem folgas financeiras sim, a pessoa que é desligada. E um ponto fraco é que ele tem assim uma incapacidade muito grande de estipular e de atingir objetivos. Porque é uma pessoa totalmente desligada, né? E outra coisa, ele tem resistência em fazer planos, é um ponto fraco, que planos principalmente que exige disciplina. Olha, todo dia você tem que anotar os seus gastos, todo dia não esquece. Com desligado, isso para ele não funciona, para esse tipo de perfil. Isso que é interessante. Eu ainda não peguei nenhum desligado. Eu já peguei. Eu já peguei gastador. E o mais interessante. Eu peguei descontrolado. Eu já peguei gastador, eu já peguei descontrolado. Eu já tive cliente que era poupador, assim, bem, sabe? E tive cliente financista, mas desligado não peguei nenhum até agora. E para você ver, né? Parte se você for pegar a lista e ver os pontos fracos de todos os perfis,
a maioria deles cai na falta de organização, da pessoa não parar no começo do mês ali para poder traçar uma meta para o mês, de não fazer um planejamento de um curto, do médio prazo. E aí é que o que você falou no começo da live, que falta o que pra gente? Educação financeira. Exato. Né? Porque com tudo que você faz no seu ambiente de trabalho, nos estudos, você tira uma parcela do seu dia, uma parcela do mês ali, para poder se organizar com isso. E muitas das vezes isso não acontece com a parte financeira. Né? Então, a hora que a gente toma essa consciência de que a gente precisa também organizar isso, né, você consegue aí eliminar 50% dos seus problemas com dinheiro. Exatamente. Assim, a gente, às vezes, arrumando um pedacinho, uma parte da nossa vida, né? Se a gente for fazer aquela ferramenta, a roda da vida, né? E se a gente conseguir arrumar um pedacinho, a gente consegue... o restante, né, da pizza que a gente fala, né? Ela, por si só, ela começa a se adequar. Eu acho bem interessante isso, né? Eu também gosto de fazer eu não faço a roda da vida, eu faço a roda do dinheiro. E eu mostro para o cliente, eu falo assim, se você olhando para esse movimento que você acabou de fazer, por onde você começaria? Eu começaria por aqui. Por que você começaria por aqui? Eu começaria por aqui e a maioria é organização financeira. A maioria, eles querem se organizar financeiramente. A maioria, o que acontece? Chega no dia 10 de cada mês, o dinheiro já acabou e eles não sabem para onde foi o dinheiro, né? Aí, às vezes, eles falam assim, pô, mas eu vou ter que ficar anotando item por item. Para quem não tem o hábito, para quem não adquiriu o hábito, vai doer, como eu falei lá no começo da dor, né? Vai doer. Mas depois que você cria o hábito, isso fica tão automático como escovar os dentes. No começo, quando nós éramos criança, o que acontecia quando a gente era criança? Espera só um pouquinho. Atende lá. Vai lá. Estão tocando aqui em casa o interfone. Quando a gente era criança, nós tínhamos nossos pais, nossa mãe principalmente, ficava pegando no nosso pé. Já escovou os dentes? Vai escovar os dentes. E acho que de tanto nossos pais pegarem no nosso pé, o que aconteceu? Isso acabou virando um hábito. É a mesma coisa em relação ao nosso dinheiro. Um outro ponto também muito importante que eu gosto de falar é o seguinte... Naquele livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, esse livro me marcou muito. É um livro antigo que foi escrito há 95 anos atrás, praticamente. Espera só um pouquinho. Fala. Já. Aí, é um livro que foi escrito há 95 anos atrás. E o que fala nesse livro não é nada assim de diferente do que nós falamos hoje. Em um pedaço do livro, ele fala assim, separe 0,10 de tudo que você ganhar e se pague primeiro, antes de pagar o fazedor de sandálias e o fazedor de roupas, né? Porque é um livro antigo, então ele usava essa terminologia, né? Então ele falava assim, o que ele estava querendo dizer para nós? Separe 10% da sua renda, separe 10% do que você ganha e faça o seu fundo de reserva, a sua reserva de segurança. Tem pessoas que falam reserva de emergência. Eu gosto de falar de reserva de segurança. Então, esse livro já falava sobre isso, né? Um livro bem antigo, bem antigo, né? Há 95 anos que ele foi escrito. Uhum. Ele trouxe essa terminologia. Então, hoje, o que nós falamos hoje, um pouco de perfil financeiro, um pouco de organização financeira, já se falava há 90 anos atrás. Então, não é nada de novo. É que agora o assunto foi bem assim, né? Bem conceituado. E outra coisa para pontuar, para quem está assistindo a live e fica preocupado, olha, eu não sei como é que eu vou fazer e tal. A gente, como educador financeiro, existem ferramentas para isso, tá? Para acertar essa organização, por onde começar, por onde passar. Às vezes a pessoa
fazer sozinho é muito, né, dispendioso, sem ter um norte, é complicado mesmo. Então, tudo que a gente está falando sobre a mudança de perfil financeiro, sobre a organização financeira, existem ferramentas e ferramentas simples para começar a trabalhar nisso. Exato. Tá? Então, né, o pessoal não precisa se desesperar, tem solução. Tem solução. Que nem eu estava falando hoje do casal que eu atendi, foi bem interessante. E olha só que loucura, digo. Ele tem um perfil financista e ela tem um perfil gastadora, não, descontrolada. Então, imagina, né? Ali os conflitos que estavam, né? Que surgiram ali na mesa naquela hora. E aí eu conversei com ele e falei, calma, tem solução, calma, né? E eu tô aqui para isso, para ajudar vocês. Mas o ponto importante disso tudo não é eu tenho que. Quando a gente fala eu tenho que fazer, se torna uma obrigação. E quando se torna uma obrigação, nós temos uma forte tendência a querer abandonar, porque é obrigação, não é uma coisa legal. Agora, quando a pessoa chega para você e fala assim, eu sinto a necessidade de eu me organizar, ela está sentindo, é diferente. Ela não é obrigada, eu tenho que, não. Eu sinto a necessidade. Eu preciso entender para onde vai o meu dinheiro. Eu preciso entender com o que eu estou gastando. Eu preciso me entender por que eu estou tendo esse tipo de comportamento. Eu gosto também de falar muito de uma passagem da Bíblia, né? Que ela fala assim, que é o princípio da mordomia. Está na Bíblia. O que um mordomo faz? Um mordomo cuida. E trazendo isso para a nossa linguagem, no nosso dia a dia, se quem é pai ou mãe, o que acontece se a gente não cuidar dos nossos filhos? Vem o conselho tutelar e tira. O que acontece se a gente não cuidar dos nossos relacionamentos? Eles se acabam. O que acontece se a gente não cuidar do nosso dinheiro? Ele se acaba. E aí eu vejo pessoas assim, eu quero ganhar 10 mil, 12 mil, 8 mil. Mas espera aí, você cuida do que você ganha hoje? Como é que o universo vai começar a te entregar mais se você não cuida do que você tem? E isso é um princípio que está na Bíblia. A Bíblia fala, cuide. Cuida das suas coisas. É isso, né? Então, assim, quando a gente fala, né, a gente traz muitas coisas técnicas que muitas vezes elas estão, sim, atreladas até mesmo na nossa religiosidade, independente da religião de cada um. E, assim, e falando do quinto princípio, né, que é o princípio financista, né, a gente falou, né, nós falamos aqui do poupador, do gastador, do descontrolado, do desligado, e a gente fala do financista. Quem é o financista, né? O financista, ele é uma pessoa, assim, muito rigorosa com controle de gastos, com controle, tá? Com controle de gastos, né? Porque ele tem um propósito de economizar. Uma coisa interessante do financista é que, assim, o objetivo dele nem sempre é poupar, mas sim fazer as melhores compras, né? Então, tipo, tá custando 1.000, tá custando 2.000, o objetivo dele não é poupar, é fazer a melhor compra. O financista, ele gosta muito, ele se identifica muito com planilhas, com lista de compra, com calculadora. Então, assim, ele tem todos os controles. Ele faz estatística, ele faz projeções. Você vai falar, que cara chato é esse, né? Que cara chato é esse? Mas assim, ele é um tipo de pessoa que ele é procurado pelos amigos para dar orientação de investimento. Ele é procurado pelos amigos, ele é procurado pelos parentes. William, você não é procurado para dar orientação de investimento? Muito. Bastante, né? E o financista, ele tem como um ponto forte, ele tem facilidade de desenvolver planos e colocar em prática. Porém, ele tem um ponto fraco. Ó, a Rose aí.
Rose falando aí que Rose também é tá falando financista aí, ó. pronto, Rose, você já se identificou. E a Rose a gente conversou um pouquinho ontem. A Rose ela é uma pessoa financista, é tudo ali, tem todos os controles. Mas tem um detalhe, tem um ponto fraco do financista. Ele tem uma forte tendência, ou ele tem uma facilidade de ser boicotado pela família. Porque ele se preocupa com os detalhes. Então, ali, o detalhe dali, ele se preocupa com as minúcias, né? E ele tem uma facilidade de ser muito grande de ser boicotado com a família. E assim, ele pode se tornar, às vezes, uma pessoa chata por se apegar em tantos detalhes. Mas é uma pessoa, assim, diferente do tio Patinhas, diferente do poupador, ele se permite, tá? A fazer uma viagem, que nem eu falei. Para ele não é assim, o objetivo dele não é poupar, e sim fazer as melhores compras, né? Diferente do tio Patinhas. Tio Patinhas não, você tem que pesquisar, procurar o lugar mais barato, né? E o financista ele precisa tomar muito cuidado também, porque tem aquela história clássica, né, da viagem para Disney, que a gente, não sei se você já ouviu. Não, conta aí, conta do pai, o pai que é financista, né? E ele, óbvio, o financista ele consegue realizar os sonhos e consegue, né, atingir os objetivos. E o pai queria levar os filhos para Disney e levou. Não sei se é uma metáfora ou se é uma história, mas conseguiu levar os filhos para Disney. E a hora que chegou lá, aquele universo encantador da Disney e tal, né? E uma das filhas queria o sorvete que tem as orelhas do Mickey ali, né? E o financista olhou para aquilo lá e falou: "Quê? $22 num sorvete? Não é caro, vamos tomar casquinha", né? E beleza, e tomou a casquinha e voltou. E aí a filha, quando foi contar a história para as pessoas, né? E aí, como é que foi na Disney? Foi gostoso, foi muito legal, eu vi o Pateta, eu vi o Mickey, mas meu pai não tinha dinheiro para me comprar o sorvete das orelhas do Mickey. Olha aí. Então você vê, né? Porque você já se... Poxa, você foi para Disney, né? É caro, é óbvio que é caro, né? Mas tem que tomar cuidado para o seu perfil financista não estragar momentos, né? A Rose tá falando, eu comprei esse. O sorvete existe, não é verdade. Mas o financista é assim mesmo. Ele muitas vezes eles estão vivendo um momento especial, né? E às vezes eles se privam de fazer alguma coisa. Estão vivendo um momento especial, mas às vezes eles se privam em fazer alguma coisa diferente nesse momento. Aconteceu até uma passagem, né? Foi até no começo do ano. Eu fui com a minha filha para São Paulo. E lá em São Paulo tem o Samp Sky. O que é o Samp Sky? É aquele terraço de vidro, né? Que lá no 46º andar, alto pra caramba, você entra naquele terraço, o chão é de vidro, né? E você olha, né? Dá uma sensação assim, né? Terrível. E assim, eu vivi a experiência, o lugar é muito gostoso, tem um café, tem uma paisagem que você pode ficar ali admirando, enfim. E eu resolvi tomar um café. O cafezinho, custava R$7. Eu paguei os R$7. Minha filha ficou indignada. Ela, mãe, é R$7. Aí você vai pagar R$7 um cafezinho desse tamanho? Aí eu virei para ela e falei assim, filha, qual é a probabilidade de eu voltar aqui de novo? Tendenciosa, zero. Porque eu já fiz o que tinha para fazer, ao menos que eu volte com alguém que ainda não conhece, mas eu voltar de novo vai ser muito difícil. Então, por que eu vou me privar de tomar um café, tá? R$7, ok. Mas eu estava ali num momento diferente, num lugar diferente, olhando para uma paisagem, porque eles têm as mesas, né, voltadas, porque as paredes também são todas de vidro, né? Então, o andar todo em volta é de vidro, né? Então, você tem aquele acesso àquelas imagens ali da Grande São Paulo e você pode ficar ali o tempo que você quiser. E eu falei assim, por que eu vou me privar desse momento? Eu não sei quando eu vou voltar aqui, talvez eu nem volte mais. Então, assim...
a gente tem que Precisa, tomar alguns certos cuidados, né, para não se privar de alguns momentos. precisa fazer essa ponderação muito bem feitinha, né? De não deixar o seu ego em conseguir o melhor negócio te privar de um prazer que provavelmente você não voltará a ter. Não vai Né? Eu voltar acho a que isso ter. é o ponto principal aí para o financista. O Inácio está dizendo, $15 uma lata de cerveja no show. Não bebi. Talvez você não bebeu no show, né? Mas você vai ter a oportunidade de beber essa lata de cerveja em um outro evento, pagando bem menos, É isso. né? Ele fez a conta ali do prazer pelo gasto e avaliou que naquela hora, ok, não era, né, pertinente você gastar R$ 15 no show. E tá tudo certo. O mais importante é você ter a consciência de não deixar passar bons momentos, né, por conta de uma avaliação errada ali do financeiro. Exatamente. Né? E tá tudo certo, né? Não, agora não é hora de tomar uma cerveja de $15 num show bacana. Ok, agora é a hora de tomar um café de R$ 10 que seja, num lugar que eu não vou voltar a estar. Então, né, aprender a fazer esse tipo de avaliação é muito importante. Exato. E assim, não existe o certo nem o errado. Você tem que estar confortável com a decisão que você vai tomar. Não ficar ali depois se penalizando. Eu devia ter feito, eu devia ter ido, eu devia, né? Não ficar se penalizando. Não tem o certo, não tem o errado. O importante, a Rose está falando, tem que aproveitar a vida mesmo, né? E é isso, porque a gente não sabe quando é que esses momentos eles vão voltar de novo. Eu fiz a minha avaliação naquele momento que eu não voltaria mais ali. Pode ser que eu volte, mas a probabilidade de eu voltar vai ser muito pouca, né? Também quando eu fui para os Estados Unidos, tem muitas vezes que a gente faz conta, né? A gente fica convertendo o dólar com o real. Mas isso custa tanto em reais. Gente, não faz essa conversão, porque senão você não se diverte. Você não vive o momento. Não faz nada. Você não vive o momento, você não curte o momento, né? Não seja o tio Patinhas, né? O tio Patinhas, em partes, ele tá certo, né? De querer fazer sua reserva de segurança, mas também tem que se permitir a viver um pouco. Ele não tá todo de errado. É isso. E é isso, nós temos é um trabalho do educador financeiro de trazer essa clareza para as pessoas que chegam até nós perguntando como que se faz para se organizar, que sente essa necessidade. Esse é um dos primeiros trabalhos que a gente faz quando a gente trabalha, né, numa mentoria ou num atendimento individual. Esse é o primeiro passo, de trazer essa clareza para as pessoas falarem assim, olha, hoje é a foto do momento, tá? Hoje você tem um perfil X. Isso não quer dizer que você vai morrer nesse perfil. Você pode mudar, né? Que nem eu... E no final do processo. Opa! Será que travou? Travou? Voltou. Voltou. Que nem eu falei, eu sempre gosto de fazer essa ferramenta no início do processo e no final do processo. E muitas vezes até a pessoa se surpreende com os resultados. Porque aí eu falo para elas, olha só como o teu modelo mental já mudou. Olha só que bacana. E é isso daí é só que agora você vai ter que manter uma constância para você ter os seus resultados. Outro ponto importante é, não espere chegar ao extremo. Do extremo da bagunça financeira. Porque aí é pior para poder resolver, vai doer mais. Tem solução? E normalmente é o que acontece, né, Patrícia? O pessoal procura a gente só quando... afundou o barco, o que eu faço agora? Tá, vamos tentar, vamos puxar. Exatamente. Né? Mas se der um passinho para trás, né? E falar, agora, a partir de agora, o que dá para melhorar? Isso ajuda bastante. Outro ponto principal também que nós falamos bastante então, assim, para mim me organizar financeiramente, para mim começar a guardar dinheiro, eu tenho que sair cortando tudo? Não saia cortando tudo. Não vai ser cortando o cafezinho que você vai ficar mais rico ou menos rico. Não vai ser cortando aquela cervejinha do final de semana que você vai conseguir colocar fazer a tua organização financeira. Não corte o que te dá prazer.
tá? Não corte o que é prioridade para vocês. O que vocês podem fazer é reduzir. Porque se sair cortando, vai chegar uma hora que você vai falar assim, a vida não vale a pena. Eu só trabalho e pago conta, trabalho e pago conta, trabalho e pago conta. Vai chegar e falar, não vale a pena. Então, não é isso, não corte. Se você está desorganizado financeiramente e tem como prioridade de família todo ano fazer uma viagem, faça a viagem. Mas, assim, se vocês têm o hábito de ficar uma semana fora, fica só 3 dias, diminui um pouquinho. Se tem o hábito de viajar para fora, esse ano nós não vamos viajar para fora, nós vamos viajar aqui dentro do Brasil, vamos ficar 3 dias fora. Mas mantém essa prioridade que é de família, mantém ela, vocês só reduziram. É que nem quem está fazendo dieta, reduz. Porque o que o médico fala para quem está fazendo dieta? Corta o açúcar ou substitui o açúcar? Substitui o açúcar, né? Porque se cortar, se você, que nem eu falo, se eu sair cortando tudo, vai chegar uma hora que vai dar aquela explosão, aí a consequência vai ser pior. É isso que acontece. Gente, estamos indo para 1 hora de live já. Passou rápido. A gente começa a falar, fica gostoso o papo. Mas, pessoal, para quem não tá chegando no finalzinho aqui, essa live vai ficar gravada, tá? Tanto no meu Instagram quanto no da Patrícia. Lá no meu YouTube, no meu canal do YouTube, vai estar também essa live. Pessoal, dá uma olhadinha lá, quem tiver dúvida, tá? Patrícia, deixa aí seu contato, seu Instagram para o pessoal te seguir. Exato. Bom, para vocês me seguirem, meu Instagram é Patrícia Sabino Oficial, né? Me segue lá. E eu queria aproveitar a oportunidade para quem está aqui na live, se vocês quiserem saber de fato qual é o perfil financeiro de vocês, né? Que existe eu só contextualizei, mas existe uma ferramenta que identifica isso e no final a gente faz alguns acordos, né? No final da aplicação da ferramenta, procura eu, Patrícia ou William no direct e fala assim, tenho interesse em fazer essa ferramenta, que aí a gente faz essa ferramenta com vocês sem nenhum compromisso, trazendo o quê? Trazendo essa clareza para vocês, assim, como é que eu me comporto em relação ao meu dinheiro? Fez sentido para vocês? Certo. Patrícia, muito obrigado pelo tempo aí, por ter trazido para a gente um pouquinho dessa história do perfil financeiro, que ajuda bastante a gente, tá? E a todos que estiveram na live, muito obrigado pela atenção, pelo tempo, pela audiência, tá? E fiquem com Deus, até a próxima live com todo mundo. Obrigado. Valeu, obrigado, William. Gratidão pelo convite e obrigado a todos por ter compartilhado a moeda mais cara do mundo, que foi o tempo de vocês. Gratidão. Beijo grande. Um abraço, gente. Tchau. Até a próxima.